Eu estou feliz de estar aqui. Na realidade, eu estou feliz todos os dias, mas hoje eu estou mais feliz de estar aqui, nesse ambiente tão profético, tão glorioso. Esse altar, da onde correu tantas águas, e corre tantas águas, e correrá tantas águas. Eu louvo a Deus pelos pioneiros, pela perseverança dos pioneiros. Perseverar é quando você tem que continuar sem ter mais motivo, sem ter motivo de sentimento. Perseverar, você só sabe que é perseverante quando você não tem mais sentimento, quando você não tem mais nada para se segurar a não ser Jesus. Eu louvo a Deus pelos pastores dessa casa, homens que têm dado sua vida, consagrado a sua casa, consagrado a sua família para servir ao Senhor. Nós não vamos entender isso. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos entender o quão valeu a pena. O quão valeu a pena. Eu tenho dito isso aos meus filhos, biológicos e espirituais. Às vezes com a nossa vida de ministério, às vezes temos que negociar datas, temos que negociar jantares para poder estar em família. Eu digo, um dia vocês vão entender que tudo isso vale a pena. Você ser como uma luva, onde Deus pode pôr a mão dele dentro e interagir com você. Tem coisa mais gloriosa do que isso. Aleluia, você acordar de manhã, levantar as mãos e dizer, bom dia, Senhor. Eu estou aqui, não me deixa de fora do que você vai fazer hoje. Eu quero participar de tudo que você vai fazer, Jesus. Me leva junto. Eu estou disposto e disponível. Porque às vezes estamos dispostos, mas não estamos disponíveis. Eu estou disposto e disponível, anestesiado pela glória. Eu estou no Salmo 131. Senhor, eu não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Eu estou nesse lugar. Sabe a criança quando termina de mamar, ela vai soltando o seio da mãe devagarzinho e fica. Eu estou assim, sereno. Amém. Aleluia. Não me ofendo mais, não me machuco mais. Estou apaixonado, estou chorando por tudo. Parece uma coisa, eu choro, parece outra, eu choro. Meu filho diz, pai, chora demais. O pai só vive chorando. Eu disse, meu filho, Deus só usa homem chorão. Porque quando a gente pensa que sabe muita coisa, bom, cresce, aí Deus vem com um alfinetezinho. Aí você diz assim, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Aí você tem aquilo. Quando eu tiver aquele outro eu vou ser feliz. Aí você tem tudo para ser feliz. E existe um clamor dentro do seu espírito. Eu sou uma voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Eu não sou a voz que clama, eu sou a voz do que clama. A voz é minha, mas o clamor não é meu. O clamor está aqui dentro. Foi Ele que colocou. Você é só a voz do que clama. Quem clama é Ele dentro de você. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13. Você que está em casa, você que está ao vivo conosco, você vai receber aí também. Amém? Deus vai te pegar. Deus vai te pegar por dentro, vai ajeitar uma medida de graça. Coisa boa é ser pego por dentro. Amém? João capítulo 13. Uma das mensagens mais extraordinárias da Bíblia para mim. Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai tinha chegado, e como havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo
Diga comigo, Jesus sabendo. Isso, guarde isso no seu coração. Que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aleluia. Obrigado, Senhor. Estenda a sua mão para mim. Eu recebo. Amém, me abençoe, eu recebo. Eu não quero ter que pregar. A minha oração é que você arranque a palavra daqui. Quando você está num ambiente com fome, as pessoas arrancam a palavra do pregador. Elas arrancam o depósito. Eu estava num ambiente com um homem de Deus alguns anos atrás. Ele estava pregando, milhares de pessoas. Eu olhava assim, eu dizia: Deus, esse homem, dentro dele tem uma palavra para mim. Ele olhou assim no meio da multidão e estendeu a mão assim, disse: come on. Eu pensei que era com a mão, não, mas era para ir lá onde ele estava. E aí eu fui, e ele me tocou. Foi só um toque, eu não entendi nada que ele falou. Eu voltei para casa e eu chorei por 3 dias. Eu peguei aquela palavra e levei para um quarto de oração. E aquele dia em diante eu comecei a entender que a unção, ela precisa de 2 coisas. Ela precisa de tempo e de reverência. Um lugar onde a reverência de Deus é manifesta, a reverência por Deus é manifesta, a glória de Deus se estabelece. Então eu louvo a Deus por essa manhã. Irmãos, esse texto para mim é sobrenatural, porque ele aponta para a simplicidade de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa manhã. A simplicidade de Cristo. O problema é que nós queremos as revelações do Cristo ressuscitado, mas temos dificuldade de viver a vida simples de Jesus de Nazaré. Nós queremos o extraordinário, mas temos dificuldade de viver a vida simples do Cristo, do Jesus, do filho da Maria, do filho do Zé. Por isso que quando ele começou a fazer milagres, quando ele começou a se manifestar, as pessoas tinham dificuldade de acreditar. Mas ele não é filho do Zé? Ele não é filho da Maria? Aquilo ali não é as irmãs dele? Ah, não acredito que Deus pode usar alguém simples assim. Esse é o problema. A nossa busca pelo extraordinário tem nos tirado, tem tornado a nossa simplicidade complexa. Nós deixamos de fazer coisas simples. Jesus era tão simples que Judas disse para os guardas: ó, o homem que eu beijar, esse é Jesus. Jesus era tão misturado com gente, tão parecido com gente, que Judas teve que beijar ele, para que os guardas soubessem que ele era Jesus. Eu sonho com esse evangelho, o evangelho que tem cara de gente, o evangelho da simplicidade da cruz, o evangelho de Jesus de Nazaré. Nós nunca viveremos o Cristo ressuscitado sem o Jesus de Nazaré. Uma coisa que Paulo me diz e me ensina Filipenses capítulo 3, versículo 10. Obrigado, Espírito Santo. Paulo diz assim: eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Paulo está dizendo o seguinte: eu desejo conhecer o Cristo vivo e o Cristo ressuscitado. Eu desejo conhecer a comunhão do sofrimento e o poder da ressurreição. Ou seja, eu desejo conhecer o Cristo homem, o Cristo que padece, o Cristo que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Você já viu? Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Já viu que às vezes as campanhas da igreja hoje é: pare de sofrer. A gente quer tirar o sofrimento, o combustível que nos treina para viver uma vida glorificada, o combustível que nos treina para viver uma vida de santificação. A gente acha que está imune ao sofrimento. Não, pastor, mas eu tenho que parar de sofrer. Não, você precisa aprender a sofrer. Aprender a sofrer com classe.
O cristão autêntico é o cristão que vive uma vida de superação. Existe na Torá, no judaísmo, os rabinos dizem uma coisa interessante. Eles dizem que nenhum homem conhece a glória de Deus sem primeiro passar por queda, sofrimento e decepções. Então seja bem-vindo à casa do oleiro. Aleluia. O problema é que a gente acha que o vaso quebrado ele tira da roda e joga fora. Não, ele sempre recomeça daquilo que está quebrado. Ele não rejeita o quebrado, ele não rejeita o que se perdeu, ele não rejeita o que não deu certo, ele refaz. Ele refaz. Coisa boa é quebrar na mão dele. Coisa boa é quebrar na mão dele. Agora o problema é esse, é que nós não temos uma consciência da presença. Se eu viver uma vida sem a consciência da presença, eu não terei uma conduta de santificação. Eu preciso entender que Jesus está aqui agora. Ele não vai vir, canta aquela música para nós entrarmos na presença. Não. Se você precisa entrar, porque você saiu. Se você não saiu, você não precisa entrar em lugar nenhum. Você só desfruta da presença. Ele está aqui agora. Emanuel é Deus conosco. Essa é a maior revelação da igreja. Emanuel é Deus conosco, é Deus agora, é o Deus agora que está presente, está aqui. Às vezes eu estou em casa assim sentado e fico, meu filho, o pai está falando sozinho. Eu digo, não, você não está vendo ele aqui do meu lado? Ele diz, quem? Eu digo, Yeshua, olha aqui, Jesus está aqui. Eu digo, você vai entender, descansa. Se você não tiver uma consciência da presença, você não terá uma conduta de santificação. Eu tenho que entender que Ele está aqui agora. Ele está comigo no carro, Ele está comigo no shopping, Ele está comigo quando eu olho para aquilo que eu não devia olhar e eu tiro o olho, quando eu toco aquilo que eu não deveria tocar e tiro a mão. Essa é a diferença. Essa é a diferença da lei e da graça. Por isso Jeremias profetizou no capítulo 31, versículo 31. Jeremias disse, eu colocarei, chegarão dias que ele não escreverá mais a lei em tábuas de pedra, ele escreverá no seu coração. Eu colocarei a minha lei no seu interior. A lei moral de Deus, os princípios morais de Deus estão no seu interior. Antigamente um homem precisava ser pego em adultério, ele precisava ser pego em pecado, e ele era exposto e era apedrejado. Hoje ele habita dentro de você, não precisa ser pego. Quando você olha para uma mulher que não é a sua, aí você tira o olho, e aí a carne diz, olha de novo. Aí você olha de novo, aí você tira o olho, aí daqui a pouco ele grita lá dentro, oh! Aí você diz, oh, chacandara labachara lamandara lamandara. Ei, vamos ser reais. Não tente ser ideal, seja real. Cristianismo é feito por homens e mulheres reais, que falam para Deus o que sentem, falam para Deus o que são verdadeiros, autênticos com Deus. Diga, Senhor, me ajuda, eu sou assim, eu preciso ser livre disso, Senhor, me ajude. Amém. Não adianta nós chegarmos aqui. Às vezes eu me lembro quando eu chegava na presença de Deus, eu dizia, oh Deus poderoso, eterno. Ele dizia, oh, baixa a bola que eu te conheço. Fala de mim, fala de você para mim. Eu dizia, oh Deus, eu não sirvo para nada. Oh Deus, eu sou um miserável. Ele dizia, eu sei tudo isso, mas eu te amo. E porque eu te amo, eu acredito que você pode mudar. Porque você pode transformar tudo aquilo que você ama. Você só intercede por aquilo que ama. Você só investe naquilo que ama. Você só gasta tempo naquilo que ama. Por isso, perseverança sem amor. Quando a Bíblia diz que Ele amou os seus até o fim, Ele perseverou. Tem coisas que eu faço hoje que não tem mais sentimentos para fazer, mas eu tenho uma palavra para fazer. Aleluia. Tem aviões que eu entro para ir em alguns lugares que eu não tenho vontade de ir, de verdade. Eu queria ficar em casa. E Ele diz, vá. Porque o clamor é dEle. O clamor dentro de nós é dEle.
Então eu preciso ter uma consciência da presença. É isso que Jesus fez. Agora só entende isso quem sabe quem é. Jesus era um homem resolvido. Amém? Jesus era resolvido. Todo homem, toda mulher resolvida não está procurando um lugar, ele se tornou um lugar. Ele não está procurando um lugar abençoado. A Bíblia não diz para você procurar um lugar abençoado, ela diz: ser tu uma bênção. Ele se tornou o ambiente que Deus gosta de estar. Ele se tornou o lugar da sua habitação. Amém? Ele estende a mão e Deus vem. Ele fala, Deus vem. Ele olha, Deus vem. Aleluia. Dá vontade de chorar o tempo todo, não dá? Então pare de procurar um lugar abençoado. Na realidade, na maioria dos lugares que Deus leva você, no trabalho, em famílias, são porque aqueles lugares precisam ser transformados. Sim, se você é um agente de transformação, me diga, se tivesse uma igreja com 10 membros em Sodoma, Deus não teria destruído a cidade por amor aos 10. Então o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. O que destrói uma família não é a presença do pecado, é a ausência da justiça. Porque se tiver um justo, um canal de justiça, um transformador de ambiente, amém? Alguém aonde Deus pode através dele tocar toda a casa. É isso que você vem fazer aqui. Aleluia. Aleluia. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Aleluia. Jesus sabe o que é que ele é? Sabe o que é que ele foi? Um homem bom. Um bom homem. Sabe? Não, isso é muito forte. Quando você chegar na eternidade, sabe o que é que você vai ver na eternidade? Um homem sentado à direita. Você vai ver um homem, um vencedor, um homem que venceu, que superou, um homem que deixou balizadores de proteção para mim. Você não vai ver Jesus com asinha, não, você vai ver um homem com cicatrizes. Com cicatrizes, marcado pela dor. Você pode aprender tudo. Faça todos os cursos que a vida proporcionar para você. Faça todas as escolas que a vida proporcionar, porque nada se perde. Mas o que vai com você para a eternidade são as suas marcas. Porque os diplomas sinalizam o que você aprendeu, mas as marcas sinalizam o que você venceu. Sim, ao vencedor, ele diz. Tem alguém comigo aqui? Você está entendendo isso? Ei, vencedor, ainda não acabou a peleja. Persevere, lute. Pastor, mas é muito sofrimento, é muita luta, pastor. Você não faz ideia do que é luta. Eu falando assim parece que eu não tenho luta, né? Quando eu falo assim, você fica pensando, Luiz Hermínio é um cara jóia. Ele acorda de manhã, ele vem de outro país, de outro planeta, né? Quem vê a gente pregar, e aleluia, meu Deus, eu quero ter um ministério assim. Ah, meu Deus, sofrimento, ele faz parte, ele é o combustível para vencer, ele é a matéria-prima dos vencedores. Para que haja cura tem que haver o doente, para que haja prosperidade tem que haver a adversidade, tem que haver a miséria. Para que haja justiça tem que haver corrupção. Tudo isso no Brasil vai virar matéria-prima de avivamento. Tudo isso é matéria-prima de avivamento. É despojo de guerra. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
dá o teu coração, nos dá a tua mente, nos dá a tua cicatriz, as tuas marcas. Seja o louvor e a honra E a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que é que diz em 1 Pedro capítulo 4 versículo 1? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ei, sabe por que você está sofrendo? Porque você deixou o pecado. Quer parar de sofrer? Volte a pecar. Você acha que aquele sofrimento é melhor do que esse? É que esse sofrimento tem prêmio, tem herança no final. E a maioria das vezes você não sofre por você, você sofre pelos outros. Isso é evangelho. É você entender a sua capacidade de redução, de reduzir. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que o Pai tinha dado para ele todas as coisas, tinha depositado nele. Ele sabia de onde vinha e para onde ia. Irmãos, a igreja, ela é peregrina, mas ela não é andarilha. Ela sabe aonde está indo. Viu? Eu estou pregando para você, mas eu sei no que vai dar. Eu creio no que eu estou dizendo. Não tem coisa pior na terra do que um pregador incrédulo. Eu sei o que eu estou pregando para você. O evangelho que mudou minha vida, transformou meu casamento, restaurou meus filhos, me deu prosperidade, me tirou da timidez, me tirou da vergonha. Aleluia. Eu creio no que eu estou dizendo para você. Isso não é uma receita de bolo que você vai tentar fazer se dá certo. Não, por favor, você vai ver que vai dar certo. Sabe por que você está sofrendo? Porque você deixou o pecado. Quando você deixa o pecado, Jesus padeceu na carne. A Bíblia diz: armai-vos vós do mesmo pensamento. Porque aquele que padece na carne é porque abandonou o pecado. Aleluia. E quando você entende isso, sabe o que Jesus fez? Ele tirou a capa de glória, a capa da glória que estava sobre ele, o título de filho de Deus, o título de primogênito de toda a criação. Pegou uma toalha, sentou e foi lavar os pés dos discípulos. Só consegue servir o outro quem está resolvido na vida, quem sabe quem é, quem não está procurando um lugar, quem não se compara, porque quem se compara compete. A competição é o extrato da comparação. Quem está se comparando vai competir. Deus não me compara com você. Deus não diz assim: ó, Luiz Hermínio, sede santo porque o Arlene é santo. Não, ele diz: sede santo porque eu sou santo. Deus não me deu poder para me comparar com ninguém. Ele disse: você tem que ser igual a mim. Adão e Eva comeram a fruta para ficar parecido com Deus. Foi essa a proposta do diabo. Mas eles já eram. Eles já eram. Eles já eram. Sabe qual é o problema? O problema é que Deus, Ele criou Adão nele. Ele formou Adão do pó, mas Ele criou nele. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele tirou Adão dele, formou do pó da terra e depois entrou em Adão. Então Adão, o ser humano tem as duas naturezas, o céu e terra. Quando você acorda de manhã, você decide quem vai governar, o céu ou a terra. Você decide quem vai governar a sua mente, quem vai governar seus sentimentos, quem vai governar sua boca, quem vai governar os seus olhos. Porque as duas naturezas estão dentro de você. É claro que você chega mais perto de uma, você anula a outra.
Por isso que a Bíblia diz que Ele colocou a eternidade, Eclesiastes diz que Ele colocou a eternidade dentro de nós. Quer conhecer a eternidade? Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Sim, por isso que avivamento ele tem que sempre partir de dentro. Todo dia Deus ia no jardim conversar com Adão. Todo dia, no crepúsculo, no final do dia, Deus ia conversar com Adão. E Adão estava lá nu, Eva estava nua, e Deus está lá no meio deles, conversando. Quando Adão peca, Deus não falta ao encontro. Quando Adão peca, Deus não falta ao encontro. O problema é que quando você peca, você falta ao encontro. Deus não falta ao encontro, Jackson. Ele foi. E sabe o que me impressiona nele? A capacidade que ele tem de reduzir para entrar no meu lugar. Ele entrou no jardim e disse: Adão, ô Adão. Ele sabia que já tinha acontecido. E ele diz: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão, cadê? E Adão estava escondido. Quando Deus te chama pelo nome, não é porque Ele não sabe aonde você está, é porque você não sabe aonde você está. E aí Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Por quê, Adão? Porque eu estou nu. Tá? Quem falou para você que você está nu, Adão? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Você não está me ouvindo mais? Deus, Ele deixa você dizer quem você é. Jacó segurou o anjo, irmão. Imagina, um ser da terra segurando um ser eterno. Um terreno segurando um celestial. Jacó segurou o anjo. Lembra dessa música aqui? E não deixou subir. Aí o anjo tenta sair, diz: me solta. Oh. Tem cabimento um negócio desse? E Jacó segura o anjo. E o anjo olha para ele e diz: como é teu nome? Ah, vai dizer que não sabe. Ah, que pergunta, né, irmão? Quando Deus pergunta, quando Deus chama, é porque você não sabe como você está e nem aonde está. Jacó, o anjo pergunta para ele: como é teu nome? Deus quer ouvir da tua boca quem você é. Amém? Deus quer ouvir da tua boca quem você é. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. O anjo na hora tocou nos lábios dele com uma brasa. Se ele dissesse: eu sou um homem de ouvidos impuros, o anjo certamente tocaria no ouvido. Se ele dissesse: eu sou um homem de mente impura, o anjo tocava na mente. Porque Deus só toca aonde você reconhece que precisa ser tocado. Enquanto você não reconhece, você pode vir aqui 30 anos na igreja e nunca ser tocado pela sua glória. E Jacó segurou o anjo. Deixa eu voltar aqui para chegar nesse lugar. E o anjo disse: como é teu nome? Ele disse: Jacó. Ele disse: não é mais. Virou a mão para trás assim, tá, tocou na coxa de Jacó. Jacó já mancou. E agora Jacó mancou para o resto da vida. Porque quando ele te toca, ele muda o seu caminhar para sempre. Seu caminhar nunca mais vai ser o mesmo. Ele desloca você. Adão, quem falou para você que você está nu? Quem falou? Você não está me ouvindo? Deus estava dizendo o seguinte: Adão, eu venho aqui todo dia, eu vejo você nu todo dia. Você não tinha vergonha. Agora você está com vergonha de mim, por quê? Eu vou te dizer por quê, Adão. É porque antes você olhava para você através de mim. Agora você está tentando olhar para mim através de você. Você tem que olhar para Deus pelo Espírito de Deus. Por isso que Ele deu o Espírito para você olhar para Ele e por Ele. Porque se você olhar para você, você se acha indigno. Você tem que olhar para você através dele. Olhando para mim,
Eu não me sinto capaz, eu me sinto digno, eu não me sinto nada. Eu não sou digno de estar nesse altar. Eu não sou digno de pregar o Evangelho. Olhando para mim, pelos meus olhos. Mas eu estou olhando para mim, depois que eu o conheci. Eu estou tentando me ver como Ele me vê. Eu estou tentando me comportar como Ele gostaria que eu me comportasse. Eu estou tentando viver, pastor Márcio, do jeito que Ele quer que eu viva. Você não pode olhar para você com os seus olhos, você tem que olhar para você com os olhos dele, e olhar para ele com os olhos dele, e olhar para outras pessoas com os olhos. Por isso que quando eu olho para um pecador, eu não estou vendo o pecado dele. Eu procuro ver o espírito que um dia foi soprado na vida dele, que está clamando ali dentro, Abba Pai, que está pedindo ajuda. Jesus tinha essa consciência, por isso que ele não tinha problema de descer e lavar o pé dos discípulos, porque ele era resolvido. Ele sabia que o Pai tinha depositado nele todas as coisas. Ele sabia de onde veio, ele sabia para onde ia. Jesus disse em João 8, eu sei de onde vim, sei para onde vou, por isso o meu testemunho é verdadeiro. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estou resolvido na vida. Aleluia, eu não quero nada que Deus não tem para mim. Por isso que Jesus ia passando. As pessoas perguntam, por que Jesus não casou? Porque ele não veio casar. Ele veio morrer na cruz. E todo lugar que ele passava, o caminho era um só, foco. Lucas 9:51, a Bíblia diz que ele passou por Samaria e eles não quiseram receber, porque havia uma intrépida resolução na sua face de quem estava indo para Jerusalém. Ele estava subindo a Sião. Eu estou indo para Sião, irmãos. E quando você tem foco no que faz, nem aplausos nem críticas te param. Quando você tem foco no que está fazendo, você não para nos aplausos, não para nas críticas, não para nas ofensas, você não para na dor, não para no sofrimento. Você sabe que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Aleluia! Glória a Jesus! Eu estou apaixonado por isso. Perseverar. Diga perseverar. Quem gostaria de perseverar mais? Agora você sabe o que é que produz perseverança? Romanos 5, versículo 3 diz que a tribulação. Quantos ainda querem perseverar? A tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Oh meu Deus, que verdade é essa? Que verdade tão poderosa é essa? O problema é que nós só queremos a parte boa. Quando começa a sofrer, a gente até quer se livrar. A gente quer se livrar, né? A gente não tem, a gente está chorando pelo um avivamento, mas precisamos ter uma consciência do pecado. Sem uma consciência do pecado, não adianta eu ter uma expectativa de avivamento. Eu preciso ter uma consciência do pecado, do que eu posso melhorar, do que eu posso mudar. Não olhe mais para você com os seus olhos, olhe para você com os olhos dele. Olha para ele, para você como ele está olhando. Ele sabe que você está nu. Ele sabe que você está nu. Fique tranquilo. Nós queremos viver um avivamento, mas não temos uma consciência do pecado. Se eu não tiver uma consciência do pecado, eu não vou viver avivamento. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu preciso ter uma consciência do pecado. O problema é que quando eu começo a pensar no pecado, eu digo, eu não sou digno. Aí eu me afasto, eu não continuo. Não. O pecado, irmãos, a natureza caída do homem, isso tudo vai se tornar despojo de guerra. Tem algumas coisas que parece que nunca vão sair da sua vida. Você já viu? Está na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47.
os teus braços de amor me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Hoje você vai ter uma tarde gloriosa. Verdade? Eu estou sentindo de falar isso no meu espírito para você. Hoje você vai ser uma tarde assim de encontros reais com Deus. Você vai entrar numa tarde de quebrantamento assim. Ele vai provocar você. Deus me provoca. Deus me provoca o dia inteiro. Ele fica me provocando o dia inteiro. Está na Bíblia que Deus provoca? Claro que está. Está em Luiz Hermínio, capítulo 1. Não. Eu já vou ler Ezequiel 47. Mas fique aí, Ezequiel 47. Fique aí. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Pastor Márcio leu 14 aqui. Você lembra? Se o meu povo que se chama pelo menos. Mas você leu 13? 13 é Deus provocando você. 13 ele diz assim: ó, quando eu cerrar os céus e não houver chuva sobre a terra, quando eu enviar gafanhoto para comer a colheita, quando eu enviar peste no meio do meu povo. Quem é que está falando isso? É Deus, não é o diabo. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe o que é que Deus está dizendo? Assim, eu vou provocar vocês. Eu vou provocar vocês uma reação de vida. Eu vou ensinar. Para Deus ensinar perseverança, Ele tem que provocar a gente. Então tudo isso que está acontecendo no Brasil é uma provocação de Deus. Mas Deus está em ruína, mas Deus está provocando a gente. Ele diz: cadê o meu povo que se chama pelo meu nome? Eles vão orar. Não adianta ir para a rua com faixa. Nós não somos militantes, nós somos profeta. Profeta, ele vence aqui: assim diz o Senhor. Aqui. Olha o que diz Ezequiel 47. Depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eu vi águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, e para a frente do templo olhava para o oriente. Vem vindo. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar águas que me davam pelos ateiros. Aí você entende: água nos ateiros, depois águas nos joelhos, depois águas nos lombos. Versículo 7. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. E ele me disse: estas águas saem para o oriente e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Lembra da música? Onde o rio passar, tudo vai. Então vai, olha aí. Versículo 10. Os pescadores estão junto dela. Todo mundo vive do rio. Mas olha o 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Tem uma área da sua vida que nunca é curada. Ela fica escondidinha ali. Para quê? Para produzir sal. Foi me posto um espinho na carne. E eu orei 3 vezes. Eu orei o dia todo. Eu jejuei. Eu fui para o monte. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Mas ele me disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que ele está dizendo? Para você produzir esse rio que vai curar a vida dos outros por onde passar. Às vezes na sua vida, às vezes no seu ministério, tem um lugarzinho que é de charco, é um lugarzinho de dor, é um lugarzinho que parece que Jesus nunca põe a mão ali para curar. Por quê? Eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Eu disse: não, o charco não vai ser saudável, Luiz. Para quê? Para você saber que é a minha graça que te basta. Não é você, cara. Não é a sua performance. Não é a sua capacidade. Não, é a minha graça que se aperfeiçoa na tua fraqueza. É esse lugarzinho aí. De vez em quando o charco aparece. Às vezes é uma vez por dia, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, às vezes uma vez no ano ele está ali.
Ele aparece, você diz: oh Deus, guarda, meu Deus, guarda esse. O Senhor limpa tudo, varre a casa. Você pede oração para um, pede oração para o outro, e Deus diz: eia, pare. O charco não vai ser saudável. Ele está aí para a produção do sal. E sabe o que é que cura as fontes? É o sal. Amém? Então, às vezes, para Deus te usar, pastor, ministro, líder de célula, você que está dirigindo, cuidando de pessoas, conduzindo pessoas, você ora, Deus dá, parece que já viu, você ora, Deus dá dinheiro para os outros, e não dá para você. Eu já orei por empresários que enriqueceram assim 2, 3 anos. Eu já orei por caras, pastor, o senhor orou por mim, eu consegui comprar o avião. Eu digo: e eu 6 horas de conexão aqui, Jesus, me ajuda. É verdade. Eu orei por pastor, depois que o senhor orou por mim, a igreja cresceu. Assim, a gente foi de tantos membros para tantos, estamos construindo um prédio maior. E eu digo: Jesus, eu aqui juntando dinheiro para pagar o aluguel. Isso é bonito, né? Se eu acho isso justo, ele diz: é nós, Luiz, descansa. Homens de superação que vivem a simplicidade de Cristo. A simplicidade de Cristo, irmão, que aprende a obediência por aquilo que sofre, que aprende a servir os outros, que aprende a estender a mão, não o dedo, que estende a mão para os outros. Querido, isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. Só homens decididos, só homens resolvidos podem viver nesse lugar. Sabe por que você não faz muitas coisas? Como lavar o pé de alguém, como estender a mão, dar um prato de comida? Porque você acha isso muito simples. Não tem evidência. Sim. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Sabe por que eu viajo o mundo pregando o Evangelho todos os meses numa nação? Porque o meu ministério está firmado em coisas simples. Cuidar de um morador de rua, cuidar de enviar missionários para prostíbulos. Recentemente agora a gente fez um trabalho na praia, na virada do ano. Você sabe que na virada do ano vai muita gente para a praia, né? Fazer despachos, Iemanjá. E nós moramos na beira-mar. Itajaí é uma cidade beira-mar. Então a gente pega assim 5, 6 pastores, veste eles com a bata do batismo, monta uma tenda e bota assim: Pai das Luzes. Verdade, verdade. Coisa simples. Verdade. E aí a gente leva um batuque. E aí ficam 2 pastores. E a gente, é verdade, pastor Buracava, um dia vocês vão conhecer o coração deste homem. Ele está agora, nesse momento, na selva do Peru, com uma equipe de 25 pessoas, andando de barco, fazendo teatro para as crianças dos vilarejos. Nós enviamos ele na segunda-feira. Nós temos uma base de missões lá na selva peruana. E ele fica lá e bota uma placa assim: lemos a sua mão, conhecemos o seu futuro. Irmão, faz fila. E aí pega a mão. E nós tínhamos, hoje ele não está mais conosco, ele está viajando, mas nós tínhamos um pastor que ele tinha um olho castanho e um olho verde. A fila dele era sempre maior. Eles achavam que ele era meio, né? Aí pega na mão da pessoa e diz: o mistério é grande, o mistério aqui é grande. Você vai morrer. É? Quando? Pode ser hoje. Irmãos, fazem filas. Deixa eu te contar. A simplicidade do Evangelho é fazer coisas simples. Você sai da sua casa com o seu carro, o lixeiro está lá colhendo o lixo, você às vezes nem percebe. Aquela pessoa que coleta o lixo na sua casa, todas as semanas, você não percebe o trabalho dele, porque é um trabalho simples, mas fica sem coletar o lixo.
Um mês para você ver. Você vai ver que aquele trabalho simples, ele não é inútil. Volte a fazer coisas simples. Volte a fazer coisas que valem a pena. Volte a fazer coisas que toquem pessoas. Nós vivemos numa geração muito internetizada. Não sei se existe essa palavra. Se não existe, eu criei ela agora. Uma geração que fala tudo que pensa, mas não é uma geração de toque. Não é uma geração de afeto. Jesus fez tudo, Deus fez tudo, criou tudo pela palavra, mas o homem ele tocou, ele formou, para deixar claro que a revelação de Deus com o homem é de toque, é de afeto. Por isso ele deu uma esposa ao homem, para que houvesse toque, afeto. E assim como o marido ama sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja. Quando Deus tirou Adão dele, Deus estava dizendo: Adão, eu me relaciono com você porque você saiu de mim. Deus pegou Adão e colocou diante dos animais e disse: está vendo, Adão? A Bíblia diz que Adão colocou nome nos animais, mas para Adão, para o homem, para Adão não, para o homem não se achava uma esposa, uma companheira que lhe fosse idônea. Deus estava dizendo o seguinte: Adão, está vendo esses animais, você não pode se relacionar com eles intimamente, porque eles não têm a sua mesma natureza. Por isso, Adão, eu vou ter que tirar alguém de dentro de você, assim como eu tirei você de mim. Eu tirei você de mim e eu me relaciono com você, Adão. Adão, eu não criei flores para mim, eu criei para você. Adão, eu não criei pássaros para mim, eu não falo com pássaro, eu criei com você. Eu quero que você tenha o meu espírito. Os pássaros não têm o meu espírito, eles têm a minha alma. Eles até me obedecem, mas eles não têm o meu espírito. Eles não têm parte de mim. Você tem parte de mim, Adão. Eu não criei os rios para mim, Adão, eu criei tudo para você. E agora você eu criei para mim. E agora, para você entender o que eu fiz com você, eu vou ter que criar alguém, eu vou ter que tirar alguém de dentro de você, para você entender, quando estiver com ela, o mesmo sentimento que eu tenho quando estou com você. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele estava dizendo, meu Deus, diga comigo: simplicidade de Cristo. Digo, não torne simples a complexidade, não torne o simples uma complexidade inexplicável. Não torne o simples, diga, não torne o simples uma complexidade inexplicável. Fica de pé comigo. Se precisar, solte o microfone, pegue a bacia. Se precisar, solte o ministério, pegue a bacia. Se precisar, vai servir alguém para se sentir útil. Mas para isso você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é e como você está. Deixa Deus curar. Deixa Deus fazer. O pastor Márcio falou que nós vamos ministrar à noite. Eu quero continuar isso. A simplicidade de Cristo. Não é pecado ser gente. Eu desejo conhecê-lo. E sabe o que me impressiona, pastora Ângela, é que quando Paulo escreve aos Filipenses, teologicamente é considerada a carta da alegria. É uma carta que Paulo está nos últimos dias. Alguns teólogos afirmam que é a última carta de Paulo. E se é a última carta de Paulo, ele já tinha ido ao terceiro céu. Ele já tinha visto coisas inefáveis. Ele já tinha tido experiências sobrenaturais. Mas dentro do coração ainda clama: eu desejo conhecê-lo. Eu quero mais. Quando você descobre que a fonte é inesgotável, você se torna insaciável. Quando você descobre que Ele é inesgotável, todo dia tem novidade de vida, toda hora tem novidade de vida. Você pode tocar o dia inteiro, você pode interagir com Ele o dia inteiro. Aleluia. Você precisa entrar na presença dEle, porque você já vive, Ele habita em você. A presença dEle, Ele habita em você. Ei, e sabe o que é que a presença dEle faz com você? Ela acaba com todas as outras possibilidades.
A presença de Deus, ela fecha todas as saídas de emergência. A presença de Deus tira você do caminho alternativo. Ela tira você dos lugares que você está tentando fazer do seu jeito. Ei, hoje não é dia de fazer do seu jeito. Você pensa que veio aqui porque quis. Aí eu vou lá na igreja. Você acha que quem gritou aí dentro? Quem gritou aí dentro e incomodou você e te empurrou, quase te... Foi Ele que te trouxe aqui hoje. Sem mim nada podeis fazer. Foi Ele que pegou você pela mão. À noite eu quero explicar um pouco mais do que é ser igreja. Por isso que é entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo, não entendem o que é interagir um com o outro. Estamos às vezes procurando um lugar quando já temos esse lugar. O meu lugar é pegar a bacia, lavar seu pé. O meu lugar é estender a mão, não o dedo. O meu lugar é andar na simplicidade de Cristo. Como eu posso aprender com alguém que é manso e humilde de coração e me tornar soberbo e prepotente? Se eu aprendo com Ele, eu tenho que me tornar humilde e manso, porque Ele é manso e humilde de coração. Se é Ele que é o meu mentor, se é Ele que é o meu condutor, se é Ele que é o meu exemplo, o meu modelo, eu tenho que me tornar parecido com Ele. A Bíblia diz que Ele é o purificador da prata. Ele purificará a prata. Malaquias fala isso, que Ele vai se assentar e vai lavar com o sabão do lavadeiro e vai nos purificar como prata. Por que prata? Porque prata significa redenção, e a maior obra de redenção de Cristo é a igreja. E por que um purificador de prata precisa se assentar diante dela? Porque ele tem que tacar fogo nela, e ele não pode tacar fogo demais, senão ela evapora. Ele não pode tacar fogo de menos, senão ela só deforma. Ele tem que ficar tacando fogo e olhando para a prata. E como é que ele sabe que a prata está boa? Quando ele consegue ver o rosto dele refletido na prata. Quando a Bíblia diz que ele é um purificador de prata em Malaquias, está dizendo, ele está diante da igreja, esperando que a igreja manifeste quem ele é. Aleluia. Que manhã, irmãos. Eu estou com vontade de ir para o hotel chorar. Verdade. Mas antes eu quero orar por você que veio aqui hoje, que nunca entregou sua vida para Jesus. Você nunca deixou Jesus cuidar de você. Você está nu no jardim, se escondendo atrás de árvores. E Ele está andando, dizendo: João, Maria, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Você que está aqui nessa manhã, que foi o Espírito de Deus que te trouxe, desça do seu lugar agora. Vem aqui na frente, entregue sua vida para Cristo. Me deixa orar com você. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer quem Ele é. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Te clamamos, acende a chama, que uma vez. Tem mais alguém aqui? Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que vem à igreja, mas perdeu o fogo. Aquele fogo que queima. Você perdeu a lágrima dos olhos. Cadê você? Vem aqui. Não se esconda mais atrás das árvores. Papai está na casa e está dizendo: vem cá, olha para você através de mim. Olhe para você através de mim. Sim, vive em mim. Tua palavra. Tua palavra
Desejo, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória, vive em mim. Deus vai mudar vossas vidas. Deus vai mudar a sua vida hoje. Amém? O fogo vai queimar de novo. Amém? Amém? Quando você ouve a voz dele, não olhe para você. Não olhe para você com os seus olhos de pecado, de mente caída, de natureza caída. Olhe para a cruz. Olhe para você através dele. Olhe para você através dele.